Então, cada partido tem de lançar suas chapas. Tá, mas e a coligação majoritária para cargo de governo do Estado, para Senado e vice-governador? Aí pode coligar, mas tem de fazer uma coligação só. Foi isso que foi negado ontem, então, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a possibilidade de fazer mais de uma coligação. Uma coligação para governo, e aí se juntam lá partidos para apoiar um candidato X ao governo do Estado. E depois, outros partidos podem fazer uma outra coligação para apoiar um candidato ao Senado. Isso aí não pode, então tem de ser a mesma coligação, pegando aqui na prática em Goiás, uma coligação que vai apoiar a reeleição de Ronaldo Caiado. Essa coligação também está junta para a eleição ao Senado e para vice-governador. Só que aí o que o TSE admitiu é que dentro dessa coligação pode existir outros candidatos ao Senado, que são os chamados candidatos isolados ou candidatos independentes. Essa foi a definição, portanto, do TSE e, como a gente apresentou aqui na coluna, isso mantém articulações muito intensas e divergências internas na base exatamente do governador Ronaldo Caiado, que tem até agora 5 pré-candidatos ao Senado, 2 deles do mesmo partido, exatamente o partido do governador. É um assunto para articulação política para os próximos dias, semanas, até o prazo final das convenções, que aí é quando cada partido tem de definir se tem mesmo ou se não vai ter candidato ao Senado. Prazo das convenções até o dia 5 de agosto. A coluna desta quarta-feira tem outros destaques. Na Assembleia Legislativa, a CPI, que quase foi controlada pela oposição, agora se torna uma CPI política e controlada pela base. O presidente da Assembleia, Lissau Vieira, avançou ontem no processo de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Saúde. A conformação cancelada na última semana tinha controle da oposição por meio de uma manobra não regimental. Agora, a comissão vai ser composta majoritariamente pela base governista e vai ter trabalhos a jato, isso de flash. O líder do governo, Bruno Peixoto, disse o seguinte, abre aspas, a CPI está sendo conduzida pelo Lissauer. Quando ela for instaurada, iremos abrir e em 4 dias entrega o relatório, fecha aspas. Era uma CPI política que a oposição queria, então eles vão ter, disse Bruno Peixoto, portanto, política de um lado da oposição, agora é CPI política do lado da base. Segundo Bruno, já foram encaminhados nomes dos indicados da base para a composição dos membros dessa CPI. Deve ser instalada, então, nesta semana. Ainda na Assembleia, tramitação, uma proposta, né? A Assembleia analisa um projeto de lei que busca isentar carros elétricos do pagamento de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Carros elétricos, portanto, por conta desse projeto, podem não pagar IPVA em Goiás. A proposta foi apresentada e ainda precisa de aprovação da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, antes de 2 votações em plenário. O autor da matéria, o deputado Henrique Arantes, do MDB, diz que a intenção é incentivar o uso de automóveis movidos a energia elétrica, que são mais eficientes e têm menor consumo quando comparados aos motores movidos a combustão. E negativo nessa crise aí dos combustíveis nacional, aqui em Goiás, o Sindicato dos Transportadores Autônomos, o Sinditac, e entidades que representam os caminhoneiros decidiram não aderir. Reunião nesta segunda-feira, não aderir à greve nacional avaliada pela categoria. Na avaliação dessas entidades aqui em Goiás, essa é uma greve política. Para as entidades, a paralisação tem o objetivo político do governo federal de pressionar governadores para o corte do ICMS, que não é bandeira dos caminhoneiros. Os profissionais apontam que a redução efetiva dos preços dos combustíveis depende de alteração na Petrobras do preço de paridade de importação, ou seja, uma mudança na política de preços da estatal. Posição, portanto, das entidades de caminhoneiros aqui em Goiás. Entre os destaques da coluna Sagres em Off, que hoje não tem a análise de Samuel Straioto, mas tem a participação luxuosa aqui do Sistema Sagres, do professor, cientista político, Frank Tavares. Professor, bom dia, e eu já vou encaminhar pelo menos uma possível reflexão aqui a partir desses destaques da coluna, mas queria deixar o senhor completamente à vontade de tudo que o senhor ouviu aqui da coluna, né? Nosso ouvinte, nosso leitor, nosso telespectador pode acompanhar lá no nosso portal sagresonline.com.br. A coluna já está no ar desde mais cedo, mas eu queria, a princípio, propor a reflexão sobre essa disputa tão possivelmente, como eu vou dizer, né, dividida, né, com muitos nomes, fragmentada, né, ao Senado aqui em Goiás. Pelo menos da parte da base do governador Ronaldo Caiado, é um assunto que ele, por enquanto, não está tratando. Mas muitos aliados acham que ele deveria tratar, deveria se posicionar e definir se vai ter um ou vários candidatos ao Senado. O fato é que a Justiça Eleitoral
autorizou na última noite essa novidade para a próxima eleição. Professor, bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Pois é, a verdade é que cientistas políticos e juristas costumam ser muito bons para interpretar o que já aconteceu, mas tem muita dificuldade em fazer prognósticos. Vocês devem se lembrar que na semana passada eu disse aqui que era muito provável que o Tribunal Superior Eleitoral não ratificasse esse entendimento segundo o qual uma mesma coligação para o governo do Estado pudesse lançar, a partir dos seus diferentes partidos, mais de uma candidatura ao Senado da República. E por que eu entendi dessa maneira? Porque a sinalização, tanto do STF como do TSE e do próprio parlamento brasileiro nas transformações normativas ocorrentes desde 1988, é para um entendimento muito claro de que, partidos devem ser fortalecidos, mas, igualmente, coligações devem ser coerentes. E, finalmente, candidaturas ao Senado possuem natureza majoritária. São eleições muito parecidas com as eleições do governo do Estado, mesmo naqueles anos em que se elegem duas candidaturas. Pois bem, com tudo isso posto, seria coerente imaginar que o TSE entenderia, em respeito a essa noção de coerência e de unicidade das coligações, que num ano em que apenas uma vaga é disputada para o Senado, que cada coligação de governo do Estado também comparecesse com uma candidatura. Não foi esse o caso. Acho pelo menos incoerente com outras jurisprudências do Supremo que afirmam essa ideia de coerência, com a própria legislação que permitiu as federações partidárias exatamente para trazer alguma estabilidade nas disputas, aí sim proporcionais para a Câmara, para as Assembleias Legislativas, mas enfim, foi assim que o TSE entendeu. Eu acho que dificilmente haja qualquer reversão desse entendimento no âmbito do STF. Então, essa será a regra do jogo. A partir daqui, o que pode acontecer? Não se trata de uma situação, apesar de ter sido provocada com base em um caso concreto aqui de Goiás, que o tribunal tenha sido acionado a partir de Goiás. Isso é algo que vai gerar reverberações em quase todas as disputas estaduais no país. Qual que é o ponto? Uma candidatura que tem potencialidade de se eleger, de chegar ao segundo turno, provavelmente vai trazer para si muitos partidos políticos. É normal que seja assim, né? Há uma força gravitacional nas candidaturas mais competitivas. Só que esses partidos também quererão ter suas candidaturas ao Senado, porque acopladas a uma forte candidatura ao governo do Estado, tendem a potencializar as chances de eleger senadores ou senadoras. O problema é que durante a campanha, mais de uma candidatura ao Senado, sob o abrigo de uma só candidatura ao governo do Estado, pode gerar o que na ciência política se chama de problemas de coordenação. Então, o programa talvez não seja o mesmo, os sinais emitidos ao eleitorado talvez possam se tornar ambivalentes, e é muito mais provável que aconteçam animosidades significativas. Então, por exemplo, uma determinada candidatura ao Senado diz: não estou sendo privilegiado pelo governador tanto quanto aquela candidatura, mas eu também estou fazendo a campanha dele. E aí, eventualmente, começa a se desacoplar da candidatura de modo a criar fissuras nas coligações. Isso pode acontecer no Brasil inteiro, o que torna o processo eleitoral menos claro, menos coerente, programaticamente menos coeso do ponto de vista do eleitorado. E, sob o prisma de quem conduz campanhas ao governo do Estado, o jogo se torna muito mais complexo, porque é preciso trazer muitos partidos, mas garantir que isso não gere fissuras, animosidades, problemas de coordenação nas campanhas. Uma coligação muito ampla que leva a lutas fratricidas talvez seja pior do que uma coligação um pouco menor, ainda que com menos recursos do fundo partidário, ainda que com menos tempo de TV, ainda que com menos galvanização junto a diferentes bases eleitorais, mas sem problemas de ruptura interna, sem problemas de fogo amigo no âmbito das coligações. Essa será uma matemática, um xadrez muito delicado por parte de quem coordena e conduz as campanhas ao governo do Estado. É isso, também com a análise aqui do professor Frank Tavares, né, auxílio de luxo dentro da coluna Sagres em Off, a coluna que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.
Sagres em Off. Sagres em Off. A coluna multimídia. Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br. Sagres em Off. Agora em Goiânia, 8 horas e 25 minutos, a gente continua conversando com o professor Frank Tavares. Professor, o senhor deve ter percebido que eu estou um pouquinho rouco, mas vou seguindo. Professor, eu queria propor para o senhor uma análise, né, sobre a corrida presidencial, mas destacadamente em relação ao que foi apresentado agora, nessa semana, pela pré-candidatura do ex-presidente Lula, né? Para entender que posição é essa, né, do ex-presidente Lula com essas propostas, né, com uma carta, digamos assim, de avaliação para um possível plano de governo a ser apresentado na eleição desse ano. Uma nova versão daquelas diretrizes que chegaram a ser vazadas 2 semanas e meia atrás, em torno disso, né, e que repercutiu bastante. Agora uma nova versão divulgada ontem, e aí não foi vazada, foi divulgada, então dá para entender também uma intencionalidade aí por parte da pré-campanha, mas ela eliminou alguns pontos que eram arestas para que a pré-candidatura de Lula conversasse com os setores do centro, como a revogação da reforma trabalhista, não está lá mais, e sinalizou para conservadores ao excluir alusões a temas como aborto e acenar para os policiais, para forças de segurança pública. Então, aparentemente um documento mais amplo, né, para conversar também com o centro, para conversar com os conservadores. A prévia do plano da chapa composta por Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, é descrita por aliados como um texto possível, professor, a partir dos pontos de vista dos 7 partidos que estão na coligação. O PT, o PSB, o PSOL, Rede, PCdoB, PV e Solidariedade. E que Lula é esse, hein, professor, que está se apresentando para a eleição de 2022? Não é o Lula de 1989 e parece não ser também exatamente o Lula da Carta aos Brasileiros de 2002, professor. Acho que quando a gente pensa nas próprias equipes que produziram esses 2 documentos, o de 2002 e o de 2022, fica muito clara uma primeira diferença. O documento de 2002 era fundamentalmente composto por um núcleo duro de intelectuais historicamente ligados ao PT e, quando menos, ao espectro político da centro-esquerda. O grupo que agora elabora esse pré-documento, né, esse pré-programa político do partido, é indicado fundamentalmente pelos partidos. É claro que tem ali intelectuais, caso, por exemplo, da economista Camila De Caso, o PSOL e vários outros, né, os partidos enviaram seus intelectuais, mas como representantes de, então, forças políticas muito mais amplas do que simplesmente o PT e grupamentos que lhes são muito próximos. Né? No caso do Solidariedade, o próprio PCdoB, que programaticamente tem se diferenciado pouco a pouco do PT. Então, é um documento mais amplo só por isso. Acho que um segundo aspecto, eu consegui ler o documento ainda ontem, é que não é que ele deixa de tratar negando determinados temas, é que ele se reivindica da natureza de um pré-documento e se torna abstrato. Ele diz, olha, as balizas são essas, os princípios são esses, e agora nós vamos criar uma plataforma eletrônica para que as pessoas simpáticas à nossa candidatura possam fazer contribuições. Do ponto de vista do marketing, do cálculo político, obviamente estão tentando ganhar tempo, né? Vão vendo de que maneira as pesquisas qualitativas e quantitativas se comportam quanto à reação do eleitorado a temas polêmicos, vão observando o caminhar das pesquisas de intenção de voto e, ao mesmo tempo, vão tentando garantir maior coesão à sua coligação. E, claro, também tem algo de verdade aí, devem estar querendo receber contribuições da sociedade civil para montar lá o seu programa. Mas o próprio Mercadante ontem foi muito enfático, né, dizendo que isso ainda não é um programa fechado, isso é um pré-programa. Teve até um episódio com o Eduardo Suplicy, que dizia, mas eu sempre defendi a renda mínima, pedi para colocar. O Mercadante falou, olha, tem aqui uma cláusula dizendo que a gente tem políticas para garantir que todas as pessoas tenham acesso a uma renda suficiente para garantir os seus direitos. Não chama renda mínima, porque agora é que a gente vai pormenorizar e tudo mais. Então, eles tiveram esse cuidado, tanto em termos de marketing político, como de estabilização da coligação, de deixarem, de fato, o texto muito aberto, né? Acho que lançaram, a partir do PT, ideias já bem mais à centro-esquerda, se não esquerda, meses atrás. Agora isso se dissolve numa coligação, deixando as coisas um pouco mais abstratas. Isso é relativamente comum
Quando a gente lê programas de governo, eles não costumam ser minuciosos, seja no exterior, seja aqui no Brasil. Eles apontam algumas diretrizes, pormenorizam um ou outro tema, mas não dizem mês a mês quais serão as políticas públicas exercidas, quais serão os projetos de lei enviados ao parlamento. Então, até aqui é um itinerário de campanha eleitoral relativamente normal desde que se espera acontecer. E, como sempre, levando a fissuras, né? Isso pode ter agradado o PCdoB, pode ter agradado o PSOL, mas criou um problema, por exemplo, internamente no PT, representado no constrangimento ou no episódio com o Suplicy, né, durante a apresentação ontem. É assim, né? As coligações se ampliam e tem que ir tentando compor com quem não se sente contemplado com as concessões que são feitas. Essa é a política eleitoral. Professor, a impressão que eu tenho é que a pré-candidatura de Lula, né, essa pré-campanha, tem buscado conversar, e nesse documento também, com grupos políticos, né, com o centro, com o mercado, com os conservadores. Como é que isso deve repercutir para o eleitorado, na visão do senhor, né, pensando nessa trajetória desde o que foi a eleição de 2018, em que o conservadorismo, né, o presidente Jair Bolsonaro venceu aquela eleição com uma retomada, né, desse conservadorismo junto ao eleitorado brasileiro, um destaque, claro, aqui para Goiás, para a região sul do país, enfim, alguns locais em que isso se pronunciou bastante. Como é que o senhor avalia que essa, digamos, mudança, né, de posição do ex-presidente Lula pode repercutir com esses setores que se pronunciaram tanto lá em 2018? Ou se o cenário é tão diferente assim em relação a 2018? Acho que o que eu estou querendo perguntar é, Jair Bolsonaro transita já entre esses setores. Será que Lula tem espaço? É uma excelente questão, Rubens, porque, na verdade, do ponto de vista do comportamento eleitoral ou dos elementos que compõem o que a gente chama de decisão de voto, né, o que passa pela cabeça do eleitorado quando escolhe uma candidatura e não outra, tudo tem indicado, as pesquisas da FSB, as pesquisas da Quest, as próprias pesquisas do Datafolha, do Antibibope, o IPEC, elas têm indicado que o comportamento eleitoral em outubro de 2022 será bem diferente do de 2018. Por quê? O principal tema que tem aparecido quando as pessoas são indagadas nas pesquisas eleitorais é o tema da economia, em suas distintas reverberações. Inflação, emprego, renda, acesso a alimentos. Depois comparece o tema da saúde. Razões óbvias, a gente vem de uma crise sanitária sem precedentes, pelo menos nos últimos 100 anos, no planeta Terra. E só então começam a aparecer temas que foram muito candentes em 2018, como, por exemplo, segurança pública, combate à criminalidade, etc. Diante disso, buscar demais essas pautas, né, chamadas de costumes, que tratam, por exemplo, de questões como o que ensinar nas escolas, respeitando determinados valores conservadores ou não. Esse é um discurso que não vai ter necessariamente o mesmo impacto que teve em 2018. Tudo vem indicando que essa é uma eleição conduzida preponderantemente pela pauta econômica. Tem pesquisadores que estão fazendo chamados experimentos, né, que são surveys mais calibrados, com públicos específicos, e que você coloca questões para ver o que acontece, e percebem que, às vezes, a pessoa tem uma posição religiosa, por exemplo, muito extrema, mas essa mesma pessoa se sente muito afetada pela inflação e tem dificuldade para comprar alimentos. Este último problema parece impactar mais sobre a decisão de voto do que aquelas outras preferências de natureza mais ideológica, religiosa, e, portanto, não é uma eleição com um tom mais ou menos como aquele de 2018. Isso posto, é claro que todos os partidos tentam ir marchando em direção à base dos seus opositores sem perderem a sua própria base, né? Se a gente pensar no espectro ideológico como uma linha reta, o partido vai tentando ganhar lá na outra ponta, mas ele não pode perder aqui, onde ele já está garantido. Essa é a ciência, né? Essa é a dificuldade de qualquer agrupamento que tenta ganhar uma disputa eleitoral. Eu acho que o que a campanha do Lula tem feito com as suas sinalizações até agora é ampliar base partidária, esperando que esses partidos, caso do Alckmin, do PSB, de várias outras lideranças partidárias, cheguem a grupos em que o PT não chega. Então, o PT não vai lá convencer uma base eleitoral que não é sua, mas delega a lideranças da sua coligação, Alckmin, por exemplo, que o faça em seu nome. Eu acho que essa é uma tática que eles estão usando.
E do ponto de vista da negociação com o mercado ou com setores empresariais, vai ficando claro que parece que o PT demarcou uma linha vermelha. Ele procura industriais, procura alguns setores do agronegócio e desistiu de disputar a chamada Faria Lima, né, que são os brokers, os traders que operam ali nas operações de curto prazo, de fundos de hedging, bolsa de valores, chamado day trade, né, operação dia a dia. Esses setores, que a gente apelida de Faria Lima, parece que o PT desistiu de disputar porque entende que não pode mais ser convencido pelo seu programa. Acho que é esse o movimento que eles têm feito. De outro lado, a candidatura de Bolsonaro tem um problema de coordenação interna. Parece que o grupo ligado, por exemplo, ao filho, Carlos Bolsonaro, quer radicalizar e tornar a sua própria base eleitoral, ultraconservadora, etc., mais animada, mais coesa para disputar as eleições. Outro grupo, o Centrão, obviamente, pretende ampliar um pouco mais e rebaixar o discurso de Bolsonaro. Neste momento, a julgar pela comunicação, principalmente do próprio presidente da República, parece que o entendimento mais radicalizador, sectário do Carlos Bolsonaro tem prevalecido. A ver o que vai ocorrer ao longo da campanha. Professor Frank Tavares, cientista político com a gente aqui no Sistema Sagres. Professor, muito obrigado, muitíssimo obrigado pelo auxílio aqui para a gente ir analisando, né, o processo agora pré-eleitoral. Um abraço, senhor, um ótimo trabalho, bom dia. Imagina, é sempre um prazer, um grande abraço a todos que nos escutam, que nos assistem e a você, Rubens Salomão. Obrigado pelo contato com a gente aqui, o professor Frank Tavares, também nesta quarta-feira e em todas as quartas-feiras com a gente.